Substantivos epicenos. Você lembra? Deixa eu mostrar. Referem-se a animais. Ele se refere aos animais ou plantas. São invariáveis no artigo precedente. Usa-se a forma macho e fêmea. Veja, onça. A onça macho. A onça fêmea. Deixar sempre variável macho e fêmea é a forma popular. Agora, quando você pega macho e fêmea, são os adjetivos, e faz a relação com onça, faz a concordância nominal com onça, você tem a norma culta. A onça macha, e a onça fêmea. Como onça é feminino, então macha se flexionou para o feminino. Isso é norma culta. Ok? Veja mais um exemplo. O jacaré macho, o jacaré fêmea. Isso aí é o quê? Isso aí é popular. Norma popular. Norma culta. O jacaré macho, o jacaré fêmea. Norma culta. Ok? Que mais substantivos epicenos eu poderia trazer para você? Olha aí. O mesmo raciocínio vai ser com girafa, águia, cobra, tatu, borboleta, canguru, caranguejo, crocodilo, formiga, mosca, pernilongo, piolho, rã, urubu, zebra. Então, a zebra macho, a zebra fêmea. Isso é popular. Norma culta. A zebra macha, a zebra fêmea. Ok? O piolho macho, o piolho fêmea. Popular. O piolho macho, o piolho fêmea. Fêmea. Norma culta. Isso você encontra, por exemplo, em Napoleão Mendes de Almeida, Gramática Metódica da Língua Portuguesa. Substantivo comum de dois gêneros. O dentista. Mas eu posso dizer a dentista. O jovem, a jovem, ou um jovem, uma jovem, comum de dois gêneros. Colega. E o adjetivo italiano vai me dizer, colega italiano, colega italiana, vai me dizer se é homem ou mulher. Então existe o substantivo comum de dois gêneros. O artigo, o adjetivo é que denuncia cada um se eu tenho o homem ou a mulher. Mas também temos o substantivo sobrecomum. O sobrecomum, eu digo a criança, tanto para menino como para menina. O indivíduo, a vítima, o cônjuge, o carrasco, o monstro, o algoz. Ela é uma mulher monstro, e não monstra. Isso já caiu muito em prova, viu? O algoz, o dedo duro, o pivô, o sujeito. Ninguém vai dizer a sujeita chegou. Não é a sujeita chegou, é o sujeito chegou. E pode se referir a uma mulher. Ok? Vamos agora às questões. Vamos fazer prova agora. Questão número 1, mas antes vamos ao texto. Pacifistas que se sentam na frente de bases militares a fim de impedir que armamentos sejam deslocados
ecologistas que seguem navios cheios de lixo radioativo a fim de impedir que ele seja despejado no mar. Antígona, que enterra seu irmão. Em todos esses casos, o Estado de Direito é quebrado em nome de um embate em torno da justiça. No entanto, é graças a ações como essas que direitos são ampliados, que a noção de liberdade ganha novos matizes. Sem elas, certamente, nossa situação de exclusão social seria significativamente pior. Nesses momentos, encontramos o ponto de excesso da democracia em relação ao direito. Uma sociedade que tem medo desses momentos, que não é mais capaz de compreendê-los, é uma sociedade que procura reduzir a política a um mero acordo referente às leis que atualmente temos e aos modos que atualmente temos para mudá-las. Terceiro parágrafo. No fundo, esta é uma sociedade que tem medo da política e que gostaria de substituí-la pela polícia. Pois a violação política nada tem a ver com a tentativa de destruir física ou simbólica, com a tentativa de destruição física ou simbólica do outro, do opositor, como vemos na violência estatal contra setores descontentes da população ou em golpes de Estado. Antes, ela é a força da urgência de exigências de justiça. Eu pergunto, qual é a referenciação desse texto? Qual foi a progressão dada ao texto? Bem, veja que o texto começa com o substantivo pacifistas. Ok? E veja que o que segue à direita, que é uma oração adjetiva restritiva, veja que ele está em ação bélica. Pacifistas que se sentam na frente de bases militares, a fim de impedir que armamentos sejam deslocados. Eu pergunto, tenho ou não tenho uma sintaxe de tensão? Tenho. Ecologistas que seguem navios cheios de lixo radioativos, a fim de impedir que ele seja despejado no mar. Eu tenho ou não tenho ideias opostas? Sim, também tenho. É isso? Eu tenho mais um exemplo de sintaxe de tensão. Antígona, que enterra, seu irmão. Em todos esses casos, o Estado de Direito é quebrado em nome de um embate em torno da justiça. Quer dizer, o texto começa com 3 exemplos expressivos de sintaxe de tensão de ideias contrárias. E olha que é uma sintaxe de tensão já intensiva. Lembra? Primeiro parágrafo, 3 exemplos, compondo uma enumeração. Segundo parágrafo. No entanto, lá vem o segundo parágrafo sendo coordenado adversativo ao primeiro parágrafo. No entanto, é graças a ações como essas que direitos são ampliados, que a noção de liberdade ganha novos matizes. Veja, é através de ações como as que foram apresentadas nos exemplos que a noção de liberdade ganha novos matizes. Sem elas, certamente, nossa situação de exclusão social seria
significativamente pior. Então, parece que os pacifistas têm que atuar para conseguir a liberdade. E eu ainda continuo com o segundo parágrafo. Ó. Nesses momentos, encontramos o ponto de excesso da democracia em relação ao direito. Uma sociedade que tem medo desses momentos, que não é mais capaz de compreendê-los, é uma sociedade que procura reduzir a política a um mero acordo referente às leis que atualmente temos e aos modos que atualmente temos para mudá-las. E o último parágrafo. No fundo, esta é uma sociedade que tem medo da política e que gostaria de substituí-la pela polícia. Pois a violação política nada tem a ver com a tentativa de destruição física ou simbólica do outro, do opositor, como vemos na violência estatal contra setores descontentes da população ou em golpes de Estado. Veja que o texto é completamente uma sintaxe-tensão, né? Antes, ela é a força da urgência de exigências de justiça. E aí tem referências sobre o texto. O que é que a prova quer? Vamos ver. Primeira questão. No que se refere à organização das ideias e às estruturas linguísticas do texto acima, julgue os itens subsequentes. Primeiro, os eventos citados nas orações iniciadas por pacifistas, ecologistas e Antígona, no primeiro parágrafo, constituem argumentos que comprovam a tese do texto. A ampliação de direitos pode resultar da violação política. Ora, se no primeiro parágrafo, temos aqui, ó, primeiro parágrafo, olha as ações. Leia. Essas ações no texto representam uma figura de construção da argumentação, que é a exemplificação. Ok? Você tem a exemplificação. Ok? Ele diz, em todos esses casos, o Estado de Direito é quebrado em nome de um embate em torno da justiça. E lá no final, o que é que ele diz? Deixa eu ver. Olha o que está no final. No fundo, esta é uma sociedade que tem medo da política e que gostaria de substituí-la pela polícia, pois a violação política nada tem a ver com a tentativa de destruição física ou simbólica do outro, do opositor, como vemos na violência estatal contra setores descontentes da população ou em golpes de Estado. Antes, ela é a força da urgência de exigências de justiça. O que a questão quer? Os eventos citados constituem argumentos que comprovam. Quando ele diz que comprovam, é porque você tem que verificar que existe objetividade na exemplificação, ok? A tese do texto, a ampliação de direitos pode resultar da violação política. Verdadeiro, né? Não é isso? Pode resultar da violação política. Esse finalzinho se encontra aqui, ó. Está vendo? No terceiro parágrafo. A violação política nada tem a ver com a tentativa de destruição física ou simbólica do outro, do opositor, mas que você encontra na violação estatal contra setores, né? Mas não encontra nas ações dos pacifistas. Ok? Ótimo.
ponha verdadeiro. Segunda questão. Com o emprego do modo subjuntivo em sejam e seja no primeiro parágrafo, o autor põe em dúvida os fatos expressos nas ações de deslocar e de despejar, respectivamente. Olha, nós sabemos que o modo indicativo comunica certeza, não é isso? E que o modo subjuntivo comunica dúvida. Então, sejam é modo subjuntivo. Então, se é modo subjuntivo, você tem incerteza. Ok? Agora, dizer o que ele afirma, que com o emprego do modo subjuntivo, o autor põe em dúvida os fatos expressos nas ações de deslocar, vamos ver isso. Primeiro parágrafo. Pacifistas que se sentam na frente de bases militares, a fim de impedir que armamentos sejam deslocados. Ecologistas que seguem navios cheios de lixo radioativo, a fim de impedir que ele seja despejado no mar. Ora, as ações por parte dos pacifistas, elas ocorrem. As ações ocorrem. Agora, se as ações serão o quê? Concretizadas em seus objetivos, é o que nós não sabemos. Ou seja, se vão despejar ou não despejar no mar o lixo radioativo, isso é o que nós não sabemos. Ok? Se vai existir o deslocamento ou não deslocamento de armamentos, isso nós não sabemos. Agora, que as ações praticadas pelos pacifistas são certas, isso aí sim. Então, quando ele diz, com o emprego do modo subjuntivo, o autor põe em dúvida os fatos expressos nas ações de deslocar e de despejar. Não, está falso. Ok? Não se põe em dúvida os fatos expressos nas ações de deslocar ou de despejar. Mas se põe em dúvida se eles vão conseguir o objetivo ou não. Ok? Porque o contexto que está aqui é um contexto de certezas. Os exemplos são exemplos objetivos e não subjetivos. Ok? Vamos à terceira. No texto, a expressão nesses momentos retoma o tempo de acontecimento de ações como essas. Início do segundo parágrafo. Vamos ver? Vamos ver. No texto, a expressão nesses momentos é no segundo parágrafo. Retoma, parágrafo 2. Retoma o tempo de acontecimento de ações como essas. Início do parágrafo 2. Deixa eu ver. No entanto, é graças a ações como essas que direitos são ampliados, que a noção de liberdade ganha novos matizes. Sem elas,
certamente nossa situação de exclusão social seria significativamente pior. Nesses momentos, encontramos o ponto de excesso da democracia em relação ao direito. Uma sociedade que tem medo desses momentos. O que seriam nesses momentos? Seriam ações como essas, que foram mencionadas aqui em enumeração. Então, em elemento de coesão textual, você tem ações como essas, retomando os exemplos, e nesses momentos, retomando justamente a mesma referenciação. E ele diz que nesses momentos retoma o tempo de acontecimento de ações como essas, no início do segundo parágrafo, que por sinal retoma os elementos da enumeração. Perfeito. Verdadeiro. Põe o verdadeiro. Questão número 4. No parágrafo 2, a vírgula empregada depois de momentos tem a função de marcar o início de uma inserção, de uma explicação adicional para a caracterização de uma sociedade. Bem, parágrafo 2. Está aí. É aqui, ó. Nesses momentos, vírgula. Essa vírgula aí. Aí encontramos o ponto de excesso da democracia em relação ao direito. E ele está dizendo o quê? A vírgula empregada depois de momentos tem a função de marcar o início de uma inserção, de uma explicação adicional para a caracterização de uma sociedade. Vamos ver. Nesses momentos, encontramos o ponto de excesso da democracia em relação ao direito. Uma sociedade que tem medo desses momentos, que não é mais capaz de compreendê-los. Veja que está verdadeiro. Veja que há uma vírgula após momentos aqui e há uma vírgula após momentos aqui. Ok? E veja que após a vírgula do segundo momento, e o momento é o mesmo, nesses momentos encontramos o ponto de excesso da democracia em relação ao direito. Uma sociedade que tem medo desses momentos, são os mesmos momentos, mesmo referente. Então, o momento segundo representa o momento citado no começo da tela. Em seguida vem um pronome relativo. O pronome relativo lembra o quê? A oração subordinada a adjetiva. Não é? Esse que aí que eu pintei de amarelo é a oração subordinada adjetiva. E é uma explicação que segue. Está com a vírgula. Está pontuada a oração adjetiva. Que não é mais capaz de compreendê-los. Quando a questão diz a vírgula empregada depois de momentos tem a função de marcar o início de uma inserção, de uma explicação adicional para a caracterização de uma sociedade. Que não é mais capaz de compreendê-los, isso é uma oração subordinada adjetiva. Adjetiva explicativa. Ok? Então, vai inserir uma explicação. Ok? Está verdadeiro. Põe a verdadeiro. Quinto, preservam-se as relações entre as ideias, bem como o respeito às regras gramaticais, ao se escrever os compreender em lugar de compreendê-los, e as mudar em lugar de mudá-las. E aí? Isso no
Final do segundo parágrafo. Deixa eu ver. Está na quarta linha, que não é capaz de compreendê-los ou não é capaz de os compreender. E no final aí da tela, referente às leis que atualmente temos e aos modos que atualmente temos para as mudar. É isso que ele quer. Veja que não existe termo atrativo. Deixa eu mudar o piloto. Não existe termo atrativo. Aqui é uma ênclise. Eu poderia usar uma próclise, porque não é termo atrativo, capaz de os compreender. Para as mudar, mesma coisa. Para é preposição, não é termo atrativo. E ele diz que há de se preservar as relações entre as ideias, bem como o respeito às regras gramaticais, ao se escrever os compreender, em lugar de compreendê-los, e as mudar, para as mudar, lembra? Em lugar de mudá-las. Bem, a regra é simples, está verdadeiro. Se o termo anterior não for termo atrativo, ora, eu uso próclise, que é no contexto que eu estou vendo, e eu uso ênclise, indistintamente. Ok? Poderíamos usar próclise, verdadeiro. Agora, se o verbo estiver no futuro e o anterior não for atrativo, eu vou usar também próclise ou mesóclise. Agora, sempre a precedência vai ser da mesóclise, e se o verbo não estiver no futuro, a precedência da ênclise. Ok? Até o próximo bloco.